Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Alberto, aqui no maior canal de Direito Empresarial do YouTube, atualizando vocês sobre esse litígio que existe entre a 777 e o Vasco Associação dentro do Vasco SAF. Vou trazer essas notícias, bomba, atenção, se liga no vídeo, pessoal! Meus amigos, é um imenso prazer estar aqui com vocês, falando hoje sobre Vasco da Gama, da SAF do Vasco, dessa sociedade anônima. E já deixo para vocês o pedido para curtir o vídeo, se inscrever no canal. O professor José Humberto está atualizando essas informações para vocês. E peço também que deixe aqui o seu comentário, sua pergunta para novas atualizações, resposta a essas dúvidas também. Enfim, abastecer vocês, torcedores, do que está acontecendo aí nessa relação entre a 777 e o Vasco Associação. A notícia de hoje, que é muito importante, ela está relacionada a um fato novo que ocorreu nas últimas horas, ou nos últimos dias, sobre um documento apresentado ou divulgado lá nos Estados Unidos de um balanço da 777 que data setembro de 2022, ou seja, antes da negociação junto ao Vasco para a constituição dessa Vasco SAF. Tá, mas por que esse documento é tão relevante assim, professor Luiz Humberto? Porque esse documento, esse balanço, que é de uma operação lá nos Estados Unidos, ele indica que naquela época, antes da Vasco SAF, a 777 já estava em uma situação de insolvência, que naquele balanço mostrava que ela tinha mais dívidas do que ativos. Então ela devia mais do que tinha de patrimônio. E essa informação, ao que parece, ela não foi divulgada, não houve transparência para a negociação aqui junto à Vasco SAF. O que isso pode impactar, pessoal, dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, dentro do Vasco da Gama? Nós temos a empresa Vasco, Vasco SAF, que tem como sócios 777 e Vasco Associação. Vasco Associação tomou o controle dessa SAF da 777. E isso está em um litígio judicial, está no poder judiciário. E, paralelo a isso, está correndo a arbitragem, que vai definir quem retomará esse controle ou permanecerá no controle, enfim, quem será o controlador dessa SAF. Mas aqui não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo é, quem está no controle hoje, que é o Vasco Associação, está apurando essa documentação e vai buscar, ou vai analisar, e entenderá ou não se houve uma situação de descumprimento, imagino, contratual ou de transparência, por conta da 777 naquela negociação da SAF, trazendo ou deixando de trazer números fidedignos, transparentes, claros, da situação econômica que ela se encontrava. É bom lembrar que existe um contrato entre a 777 e o Vasco, e esse contrato tem cláusula de confidencialidade. Por isso, nós aqui não conhecemos esse contrato, mas no documento, provavelmente ali constam obrigações de ambas as partes. E dentro dessas obrigações, provavelmente, existe a obrigação de transparência, de mostrar os números. E algo que chama muita atenção, e eu peço que você reflita muito sobre isso. Nesse tipo de negociação, com a compra de um clube de futebol, o comprador, ele tem por zelo um ato que é extremamente essencial, chamado de due diligence. Ah, mas o que é isso, professor? É como se fosse uma auditoria que o comprador faz na vendedora, ou seja, o 777 teria feito lá no Vasco da Gama, para entender exatamente qual é a situação financeira do clube, como que ele se encontrava, quais são todas as obrigações. E do Vasco junto à 77, uma diligência também reversa, ou seja, quem é esse comprador? Ele tem condição de comprar esse clube? Deixa eu ver os documentos. Onde está a comprovação do patrimônio líquido que possui, dos ativos? Onde está a comprovação das dívidas que também possui? Esse interessado tem condição de comprar o clube? Eu estou dizendo isso porque na compra do Cruzeiro, por exemplo, o Ronaldo, que foi o comprador lá na SAF, ele promoveu uma due diligence que durou mais de 3 meses, para que até assim ele pudesse realmente efetivar a compra do clube com a segurança de números. E ali havia um problema de clareza nessa documentação pela situação que o Cruzeiro se encontrava, né, de alteração de gestão, afastamento de conselheiros. Agora aqui no Vasco, essa diligência
ela deveria ter ocorrido não só da 777 com a Vasco, mas da Vasco também com a 777. E provavelmente isso deve estar sendo analisado nesse momento. E caso não tenha ocorrido, poderá gerar responsabilidade para ambos os lados. Para o Vasco, inclusive, naqueles conselheiros, quem presidia o clube, quem era responsável pelo clube naquele momento, para validar essa operação. E aí, foi feita a diligência? Levantou a documentação? Onde está isso? Comprovando que essa empresa tinha condição de comprar o Vasco da Gama. Parece que não tinha. E esse documento que apareceu dos Estados Unidos, esse balanço, demonstra, ao que parece também, que ela estava em situação de insolvência. Olha que grave isso. Um insolvente está comprando um clube e está passando uma imagem totalmente diferente. E por parte da 777, creio que isso deve ter ocorrido, deve ter feito uma diligência, due diligence, essa análise no Vasco para saber, né, o que estava comprando. E aí, pessoal, cabe a você aí, torcedor, que acompanha o Vasco durante todo esse tempo de SAF para cá, fazer a sua análise, o seu julgamento, mas fato é que pode ocorrer também, e aqui um ponto muito, muito importante. Caso a 777 tenha descumprido, omitido documentos, pode ser que ela seja impactada por penalidades contratuais. E, além disso, por ação de perdas e danos. Isso mesmo, de ter que indenizar o Vasco por ter transparecido uma situação irregular ou que não era verdadeira. E aí, uma ação dessa gerará uma obrigação da 777 em pagar o Vasco, uma reparação ou penalidades contratuais. E esse pagamento poderá ocorrer através das próprias ações que ela possui, que hoje são 31% do Vasco. Então é um cenário realmente que está aí para ser definido, mas o professor José Humberto veio aqui esclarecer para vocês. Professor, isso vai ser judicial ou vai ser na arbitragem? Creio, havendo cláusula arbitral, que essa discussão também vai para a arbitragem. Tá certo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.